Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estão todos bem? Amém. Graças a Deus. Vamos fazer uma leitura em Apocalipse 4, do 1 a 11. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Pai bendito, em nome de Jesus, que o Senhor, nesta tarde, Pai amado, venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Nós não vamos entrar em detalhes, porque senão não daria tempo, né? Na visão como um todo. Mas nós vamos falar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Amém? Quem comanda a humanidade? Há quem diga que são os poderosos desse mundo, os donos de grandes multinacionais, ou mesmo os presidentes das superpotências mundiais, ou ainda os donos de bancos, conglomerados de indústrias. São muitos os poderosos que nós sabemos que existem. Pessoas que, por vezes, a gente pode pensar que eles têm o poder, que eles têm o domínio sobre todo o universo, mas não têm. Né? Nesse sentido, os comandantes desse planeta seriam aqueles que detêm o maior poder político, econômico, científico e militar. Contudo, a Bíblia nos mostra que o governo deste mundo não está nas mãos de homens. Quem governa o universo é Deus. É o nosso Senhor que governa o universo. É Ele quem conduz a história da humanidade, quem está acima de todo o poder econômico, político e bélico. Sim, é Ele, o
o nosso Pai Celeste Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para a história da humanidade, até nos relatos bíblicos, quem foi o maior, o grande poderoso da antiguidade? Nabucodonosor, né? Tinha todo o poder e Deus usava ele para que o seu povo fosse disciplinado. Não é verdade? E ele se achava um Deus. Por vezes, ele disse lá para Sadraque, Mesaque e Abidnego, qual Deus pode livrar vocês da minha mão? Né? Foi o que ele disse ali, para aqueles 3 servos de Deus. E ali ele pôde ver a glória de Deus, ali ele pôde reconhecer quem realmente era Deus. Porque ele pôde presenciar, ele pôde olhar ali 3 servos de Deus sendo jogados dentro de uma fornalha, 7 vezes aquecida, né, tamanha fúria, né, que ele ficou, porque eles não se prostraram diante dele, e ele pôde ver ali o livramento de Deus. Ele pôde ver ali que ao invés de 3, haviam 4 dentro daquela fornalha. Ele disse que aquele quarto tinha semelhante do Filho dos Deuses. Então ele pôde ver, e ali ele reconheceu realmente quem era Deus. Ele fez um decreto, que qualquer pessoa que não reconhecesse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego como Deus verdadeiro, teria problemas. Então, assim, a gente olha para os nossos dias também, e assim, as pessoas elas pensam que porque elas têm o poder, porque elas têm algo mais do que a gente, elas se sentem superiores. Tem pessoas que se sentem superiores. Pessoas que realmente têm muito dinheiro. A gente vê as revistas aí que mostram os maiores bilionários da Terra. Mas a gente pode aí presenciar quantos desses tiveram doentes, enfermos, e o dinheiro deles não pôde comprar a saúde deles. Por que será? Se eles são tão poderosos, se eles detêm todo o poder, por que eles não podem comprar a vida? Porque eles não são Deus. Porque é Deus que tem todo o poder. É Deus que tem todo o domínio. A gente tem falado, ultimamente, irmãos, com mais intensidade sobre a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela diz em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses 5, que ele virá de repente, de surpresa, num abrir e fechar de olhos, num dia em que ninguém espera. Nenhum poder humano constituído ou força extranatural poderá impedir o agir de Deus ou que a sua vontade seja feita. Vou repetir. Nenhum poder constituído, nenhum poder humano constituído ou força extranatural poderá impedir o agir de Deus ou que a sua vontade seja feita. Isso é muito importante a gente entender isso, que o Deus que nós servimos, Ele é o Criador dos céus e da terra. E a pessoa crendo ou ela não crendo, ela tem que se submeter ao nosso Deus. O poder dela não impede a vontade de Deus. Ah, mas eu tenho poder, mas eu tenho... Não importa. Quando Deus, Ele ordena, acontece. Quando Deus, Ele fala, acontece. A gente vê isso nas passagens em que alguns ali falaram assim para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, o Senhor tem todo o poder. Né? O centurião, ele disse isso para o Senhor Jesus: olha, Senhor Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa. Porque assim como o Senhor, eu tenho soldados
as minhas ordens. E eu digo para ele, vai, e ele vai. Ele estava reconhecendo ali a soberania do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus. Ele acreditava que se o Senhor dissesse apenas uma palavra, ele nem precisaria ir na casa dele. O seu servo seria curado. E foi o que aconteceu. A mulher, aquela mulher que tinha a sua filha endemoniada, e que o Senhor Jesus, ele não deu importância para ela, não deu muita importância para ela. Aquela mulher Ciro-Fenícia, a sua filha também não estava ali. E aquela mãe estava desesperada. O Senhor Jesus falou assim, não é bom pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela disse assim, sim, meu Senhor. Mas também os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Naquele momento ali, o Senhor Jesus curou a filha dela, sem estar presente. Este é o nosso Deus. Por que temos tanto medo? Por que estamos entre dois pensamentos? Como diz a palavra, por que cocheamos entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, sigamos o Senhor, sem medo, sem reserva. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos filhos dEle. Não devemos temer nada, porque Ele é o nosso Deus. E Ele cuida de nós. Em Isaías 43, do 11 ao 13, diz assim, eu mesmo, sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu o revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Ou quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir que você siga o Senhor? De repente, nesse momento, a pessoa ela pode estar preocupada com alguma coisa, com alguma retaliação. Retaliações elas vêm, mas o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. A retaliação ela faz parte, porque o Senhor Jesus ele disse, no mundo tereis aflições, e é natural que a retaliação ela venha, porque o inimigo ele não quer perder. O inimigo ele não quer perder. Enquanto você está entre dois pensamentos, ele não está preocupado com você. Na hora que você pende para o lado de Deus, ele se preocupa com você, ele tenta te pegar, para te afastar do Senhor. Porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Esse é o plano de Deus, esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. E o inimigo ele tenta de qualquer maneira fazer com que a gente se destrua, que a gente caia e não se levante nunca mais. Agindo Deus, quem pode impedir? No capítulo 4, antes de eu entrar aqui no capítulo 4, tem uma música que ela diz assim: acima da vida, acima da morte, acima das forças naturais, acima dos homens, acima dos anjos, acima das forças celestiais. Acima de tudo, poderoso é o nosso Deus, que repreende o diabo em favor dos filhos seus. Acima de tudo, poderoso é o nosso Deus, que repreende o diabo em favor dos filhos seus.
Você está numa guerra sem saber como ganhar. É luta em cima de luta, você teme fracassar. Porém te digo agora, preste muita atenção. Em o nome de Jesus Cristo, os teus inimigos vão pro chão. Acima de tudo, poderoso é o nosso Deus, que repreende o diabo em favor dos filhos seus. Ele é acima de tudo, poderoso é o nosso Deus, que repreende o diabo em favor dos filhos seus. É Deus que repreende o nosso inimigo. É Deus que repreende o diabo. Né? O diabo, né? A palavra diz, o diabo te repreenda, o Senhor te repreenda, diabo. Né? O Senhor te repreenda. Somente Deus pode repreender o diabo. Nós não temos esse poder. Somente o nome de Jesus, somente o Senhor dos exércitos tem o poder de aniquilar o nosso inimigo. Somente Ele. Nós não temos força. Nós sabemos que Ele é poderoso, mas o nosso Deus é mais poderoso do que Ele. No capítulo 4, então, como eu dizia, de Apocalipse, João se depara com uma visão espetacular. Um trono no céu, sobre o qual estava assentado alguém. No texto, quem estava sentado no trono era, na aparência, semelhante a pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Diante desse trono há um mar de vidro, claro como cristal. Quem está no trono é Deus. E toda essa cena vista por João tem como objetivo mostrar aos cristãos a sua soberania eterna, o soberano do universo. Então essa visão de João mostra quem é o nosso Deus. O trono significa poder, glória, domínio e soberania. O nosso Deus está assentado nesse trono e do seu lado o Senhor Jesus Cristo. Por trás da desordem aparente e caos em que o mundo está vivendo, existe um Deus que dirige a humanidade rumo a um desfecho seguro e feliz. O nosso Deus está nos levando para um rumo seguro e feliz. Entendam que são para aqueles que realmente aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Somente quem está nesse caminho terá um final seguro e feliz. Nós estamos nas mãos de Deus. Ele tem o controle de tudo o que acontece. Nós não temos controle de nada. Não temos controle nenhum. Não adianta a pessoa ela se rebelar. Não adianta. Se não se arrepender, o final é um só. Se arrepender, Deus vai te encontrar de braços abertos. Assim como o filho pródigo, que quis levar a sua vida, que quis ir para o mundo. Senhor, me dá o que é meu. Disse para o seu pai, Pai, me dá o que é o meu, que eu vou viver a minha vida. E foi. E fez o que queria e o que não queria. Fez de tudo. Mas ele teve que se arrepender. Se ele não se arrependesse, ele se acabava. Porque ele não tinha mais amigos. As pessoas que estavam com ele quando ele tinha dinheiro abandonaram ele e ele estava passando fome. Ou ele se arrependia e voltava para a casa do pai, ou ele se perdia de vez. Ele se arrependeu. Ele voltou para a casa do pai. E ao voltar para a casa do pai,
Ele achava que o pai não o aceitaria mais como filho, mas pelo menos como empregado. Essa era a vontade dele. Mas o pai o recebeu como filho, como de braços abertos. Então, assim, não importa o estado em que você está hoje, está vindo de um tempo fora da presença do Senhor, mas chegou até aqui, está arrependido, Deus está de braços abertos para te receber, para você continuar caminhando com Ele, rumo a um destino seguro e feliz. Agora há pouco, nós trouxemos aí na Páscoa a memória de todo o sofrimento que Jesus Cristo, Filho de Deus, sofreu por cada um de nós, ao passar pela morte na cruz. Vocês retrataram isso aqui, Nós retratamos isso na Santa Ceia, nós fizemos. Na Santa Ceia também a gente fala ali do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E vocês retrataram aqui da Páscoa. Mas na visão de João, Cristo não está mais na cruz. Não está mais naquele sofrimento todo que nós vimos aqui, onde vocês retrataram, todo aquele sofrimento que ele teve. Ele não está mais assim, ele está glorificado. Ele está com o seu corpo glorificado. Ele detém todo o poder. Ele é o único digno de abrir os selos. Somente ele tem o poder de abrir os selos. Ele está sentado à direita de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. O plano de Deus para toda a humanidade está se cumprindo muito rapidamente. O Senhor Jesus já deu start. Não é verdade? Ele já deu start ali na cruz, naquele sofrimento todo ali, foi o start. Há mais de 2000 anos atrás, quando verteu o seu sangue na cruz pelos nossos pecados. Desde então, que o tempo determinado por Deus para que Jesus volte está se esgotando. O tempo determinado por Deus já começou a contar ali, a partir da morte do Senhor Jesus. E esse tempo, irmãos, ele está se esgotando muito velozmente, porque Deus tem pressa. O Senhor, ele tem pressa. A maldade, a iniquidade, a cada dia que passa, ela vem aumentando. Sim ou não? Sim. Nós temos ficado aí pasmados com o que a gente está vendo acontecendo no nosso mundo. E em todo o mundo, não é no Brasil, em todo o mundo. A maldade, ela está, cada dia que passa, pior. As pessoas sem Deus. É isso que acontece com as pessoas que não têm Deus em seus corações. Sabe? Embora o mundo pregue aí o amor, embora o mundo pregue muitas coisas, mas o que prevalece, que a gente vê que prevalece no mundo é a maldade. Sabe? São as obras da carne, são as pessoas que só pensam em si mesmas. Para crescer, fazem qualquer coisa para crescer. Pisam em qualquer um para crescer. E para matar uma pessoa hoje, a nossa vida aí para o mundo não vale nada. Pessoas morrendo por R$7, pessoas morrendo aí por nada. A vida aí fora não tem valor nenhum. Uma fechada que você dá numa pessoa no trânsito, você pode levar um tiro. O mundo que nós vivemos é esse. Essa é a atual situação. Mas diz que é apenas o princípio das dores. E imagina só, nós temos umas crianças aqui. O que eles vão viver? O que os nossos netos vão viver? O que os nossos bisnetos vão ver? Se nós estamos vendo isso, imagina o que eles vão ver. Coisas que nós nem imaginamos, porque muitos de nós não estaremos aqui. Muitos de nós não estaremos mais aqui. Mas os nossos bisnetos estarão aqui. E o que será deles se eles não estiverem firmados no nosso Deus? Se eles não tiverem consciência desse Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, se eles não tiverem apegados a esse Deus, eles estarão sujeitos ao mundo, sujeitos ao que o mundo ensina, sujeitos ao que o mundo prega, e estarão longe da presença do Senhor. É importante que as crianças, que os nossos filhos, que a gente passe esta mensagem
para os nossos filhos? No nosso dia a dia. Não é sair daqui e falar da mensagem, mas daqui para frente, irmãos, o Senhor Jesus está cada vez mais perto. E nós devemos estar mais e mais vezes, eu digo assim, sem distração, sem se distrair. É bem essa palavra. O mundo tem nos distraído. Vamos parar de nos distrair, porque é exatamente isso que o inimigo quer, que a gente se distraia e a gente perca a nossa salvação. A proposta dessa mensagem é mostrar que existe somente um Criador, que é Deus, o Pai, e somente um Salvador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estamos vivendo os sinais dos últimos dias. Tudo o que está acontecendo já foi previsto de antemão por Jesus Cristo na revelação que ele fez ao apóstolo João, no livro de Apocalipse. Não devemos ter medo. É hora de fazer uma escolha, de fazer um concerto com Deus. É bem isso. É hora da gente parar e pensar como é que está a minha vida como cristão. Como é que está o meu pensamento como cristão? Está mais para o lado da Bíblia, da palavra de Deus, ou está mais para o lado do que o mundo está pregando sobre a Bíblia? Porque nós sabemos muito bem o que o mundo tem pregado sobre a Bíblia. Muitos dizem até que ela precisaria ser reescrita. Não é verdade? Estão dizendo por aí que a Bíblia precisaria ser reescrita. Nós estamos dando valor para esses pensamentos, ou nós precisamos, ou nós estamos com um pensamento na palavra de Deus? É importante que a gente tenha essa consciência. É preciso fazer um concerto com Deus, de assumir um compromisso, de seguir em frente com Jesus. Porque Ele detém todo o poder e está acima de todo o poder. Portanto, não tenha medo. Amém? Vamos nos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer aqui 2 perguntas.